Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é 6 de julho e o nosso devocional no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo nos fala a respeito de um homem chamado Saulo, que nós conhecemos hoje como Paulo. E também Saulo consentia na morte dele. De quem? Do Estevão, o primeiro mártir da igreja. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo, versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Queridos, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Então quero falar sobre esses dois personagens. Primeiro, Saulo. Antes de conhecer a Jesus, Saulo, ele perseguia a igreja. Perseguia, mas vai chegar o momento em que ele vai cair do cavalo. Queridos, talvez seja é a história de muitas pessoas que não eram simpatizantes do Evangelho, que não estavam nem aí para os cristãos, que não queriam saber de ir à igreja, mas de repente têm um encontro com Cristo, caem do cavalo literalmente. Talvez seja pela dor, por uma necessidade, ou porque o Senhor se revela a ele. E hoje, talvez você faça parte dessas pessoas que também eram avessas, não acreditavam, não tinham afinidade com o Evangelho, mas hoje estamos nos caminhos do Senhor. Isso é sinal que o Senhor continua realmente mudando corações. Mas vejam só, Saulo lhe perseguia a igreja, e um dos perseguidos foi Filipe, um daqueles que foi escolhido para administrar no primeiro momento todas as necessidades dentro da igreja. Mas esses homens não faziam apenas isso, eles pregavam o evangelho onde quer que fosse. E a palavra nos fala, a partir do versículo 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém, que está no deserto. E ele foi porque o Senhor tinha realmente uma pessoa para ele falar de Cristo lá. Era um eunuco da Etiópia, e esse homem estava lendo o livro de Isaías, e ele, quando viu Filipe pôde realmente esclarecer para ele que era a respeito de Cristo aquela passagem. Então esse homem aceitou a Cristo, foi batizado e pôde realmente seguir o seu caminho. Através desse homem, o evangelho chegou até a África. Vejam só, queridos, como que são as coisas, né? Através de uma perseguição, Felipe vai para uma terra distante, mas o evangelho alcança lugares onde nunca tinham sido antes alcançados. Que Deus te use nesses dias também, de uma forma abençoada assim. Deus abençoe.